Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Angular 2 a Casale.com. Estamos aqui começando a aula 9, Rotas de Navegação. E o objetivo dessa aula é ensinar como configurar e utilizar rotas e navegação no Angular 2. Então, ao término da aula, você entenderá o que são, como configurar e utilizar as rotas no Angular 2 para a criação de uma aplicação dinâmica. Essa aula era um pouco extensa, então provavelmente eu irei dividi-la em alguns vídeos, talvez 3 a 4. Então vamos começar aqui pela primeira parte, que é a definição, e falar um pouco do que nós aprenderemos nessa aula. Então teremos primeiro uma definição, depois nós vamos fazer a atualização do projeto para a versão Release Candidate 3 do Angular 2. Acabou sendo necessário, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Depois nós vamos começar a parte da configuração da rota, que é definir uma URL base, mapear as rotas, configurar as rotas no componente principal, criar uma tela de listagem de alunos, uma tela de visualização de alunos, uma tela de cadastro de alunos e uma tela de edição de alunos. Então nós vamos fazer um CRUD básico aí. A tela de listagem inclui a operação de remover um aluno. E após isso, nós iremos ver como controlar o acesso às rotas, criando uma interface de login. E por último, nós vamos abordar aqui um conteúdo extra, que até foi uma solicitação de um aluno aí que tem assistido às aulas, nós vamos criar uma modal de confirmação ao excluir um aluno. E esse extra eu acabei incluindo aqui, porque ele vai abordar alguns tópicos do Angular que é muito interessante e é muito útil, tá? Então, por isso que eu acabei incluindo esse extra dentro dessa aula. Então, vamos começar aqui com a definição. Então, basicamente, o que seriam, né, as rotas de navegação? Toda aplicação ela é composta de uma série de telas, né, interfaces. Então, a rota ela vai gerenciar como que eu vou mover ou navegar de uma tela para outra dentro da minha aplicação. Então, o Angular ele possui um módulo à parte do core, tá? Provavelmente poderão existir até mais de um módulo diferente para isso, mas ele contém um já próprio dele, mas que não faz parte do core, é um pacote à parte somente de rotas, tá? E essa rota, esse módulo de rota que vai ser responsável, após a sua configuração, por fazer toda a parte de navegação de uma tela para outra, assim como ele tem um sistema de guard, chamado guard, que permite a configuração de controle de acesso às determinadas views, baseadas nas rotas, o que é bastante interessante e bem prático de utilizar, conforme nós veremos no item número 10 de controle de acesso às rotas. Então agora eu vou falar aqui da atualização do projeto para a versão Release Candidate 3 do Angular. Até agora nós estávamos usando a versão beta, e de um tempo para cá a versão Release Candidate ela foi lançada, e aconteceu também que o módulo de rotas do Angular ele acabou sendo reescrito há pouco tempo atrás, porque a equipe de desenvolvimento acabou achando um problema na versão anterior, que era a versão 2, e acabou criando a versão 3 do zero. Tá? Então eles modificaram bastante a implementação desse módulo. E esse módulo ele depende da versão Release Candidate 3 do Angular. Ele não vai funcionar na versão beta que nós estávamos utilizando. Por isso que nós teremos que atualizar a versão para o Release Candidate 3. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas agora eu vou atualizar, o que vai acontecer com tudo que eu já estudei, que eu aprendi até agora?
Eu até ressaltei aqui, você não precisa ficar preocupado com isso, porque tudo que nós vimos até aqui vai continuar válido, tá? A alteração da versão ela traz melhorias, traz mais estabilidade, maiores correções de bug, mais recursos. Porém, os recursos que nós estudamos, nenhum deles será perdido. Continua tudo da mesma forma. E eu criei um novo template baseado na versão Release Candidate 3 que visa seguir o mesmo padrão de desenvolvimento que nós estávamos acostumados a usar na versão beta anterior, tá? Então, é, nós não teremos um grande problema em utilizar, tá? E eu aqui vou abrir o projeto, explicar as alterações para vocês. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho aqui nesse diretório aula 9 o arquivo de template da aula 9 que você pode baixar no site. E da mesma forma como nós fazíamos no outro projeto, eu primeiro vou executar o comando npm install. Eu vou deixar esse comando executando porque ele demora um pouco. A versão Rails Candidate tem mais bibliotecas, então ela demora um pouco mais ainda. E enquanto nós executamos aqui, eu vou dar uma passada pela nova estrutura do projeto. Então, o que tem aqui de... Bom, a gente pode começar pelo package.json, que é a configuração do nosso npm. Vamos ver o que tem de diferença aqui. Aqui o name, version, description é igual. Os scripts eu mantive da mesma forma, então nós temos aquele start, tá? Nós temos o tsc para compilar, que eram os dois arquivos que nós usávamos mais. Aqui tem alguns recursos novos, como esse typings. Esse typings ele serve para disponibilizar, para fazer o Angular entender os módulos existentes em módulos de terceiros. Então, é um recurso que nós não precisamos nos preocupar agora, mas é uma configuração que acaba sendo obrigatória. Aí aqui nas dependências, que acabou mudando, né? Que aqui sim, ó, toda essa versão do Common, Core, HTTP, tudo agora é versão 2.0.0 Release Candidate 3. E aqui tem o router, que é o nosso roteador, parte de rota navegação, na versão 3 Alpha 7. Essa versão do router, segundo o blog do Angular, eles vão manter, eles vão melhorar, mas eu acho que ela vai ser a versão definitiva e não vai sofrer grandes alterações. Então, o que nós estudarmos aqui vai acabar sendo válido aí para todo o futuro aí do desenvolvimento. Aí tem algumas bibliotecas extras, né, como esse RS, o Zone, e eu adicionei o jQuery Bootstrap aqui. O jQuery porque eu vou usar para criar aquela modal do tópico extra. Tem algumas dependências de desenvolvimento que são basicamente as mesmas das outras. Então, nosso package basicamente mudou as bibliotecas aqui do Angular. Aí, como que o Angular agora ele está carregando o contexto dele? Esse typings, ele vai falar para a gente algumas informações, quer dizer, vai falar para o Angular como o Angular consegue ler alguns módulos, nós não precisamos nos atentar a isso, mas esse arquivo ele fica aí como padrão. Aqui é o mesmo arquivo de configuração do TypeScript, tá? Não precisamos mudar nada nele. Esse diretório do typings, quando você executar o npm install, ele vai gerar com algumas definições aqui, que não vamos entrar em detalhes agora. A pasta node, que é a nossa pasta com todos os recursos, né? Provavelmente ele já terminou aqui de executar, ó, tá vendo? E aí
A grande diferença nesse system, que eu já vou abrir ele, mas eu vou abrir primeiro o index. O index está seguindo basicamente a mesma definição do anterior, tá? Só que agora ele importa esse arquivo system. Se vocês repararem na versão anterior, nós tínhamos aqui a parte do Bootstrap de configuração da aplicação. Agora ele foi movido todo para esse systemjs.config.js. Acaba ficando melhor, fica mais organizado, porque eu não tenho configuração do meu arquivo dentro do arquivo HTML. Ele fica todo dentro de um JavaScript. Então, aqui não muda praticamente nada, tá? Continuo tendo aqui a tag meu app. Aqui é só o jQuery Bootstrap que nós vamos usar para criar modal. E agora vamos dar uma olhada nesse system.js aqui, que ele pode parecer um pouco complicado à primeira vista, ele é um pouco extenso também. Basicamente ele faz o mapeamento de todas as bibliotecas que o Angular vai precisar para executar. Então ele tem aqui ó, o mapeia onde o system.js vai buscar as dependências. Então aqui ele cria como se fosse um alias, né? Nós estávamos acostumados sempre a usar o import com Angular 2/core. Agora essa versão nova está usando esse @angular. Então nós vamos usar @angular/core. Só vai mudar o nome, mas não tem diferença nenhuma. Aqui ele mapeia as extensões que ele tem que carregar esse main.js. Nesse package names ele tem todos os pacotes que o Angular vai precisar. Tem o HTTP, tem o router, o core e assim por diante. E aqui ele tem duas funções auxiliares que vão iterar sobre essa lista e carregar um por um. Então tem uma chamada aqui, né, no for each, então para cada pacote ele vai chamar essa função que vai pegar lá na pasta node, vai carregar arquivo por arquivo. Então o system.js vai fazer esse carregamento assíncrono de todos os recursos do Angular. E por fim ele gera esse config e chama o system config. Esse arquivo vocês não precisam entender ele 100% nesse momento. Só é importante saber o que ele faz. Ele carrega as dependências do Angular utilizando esse system.js, tá? Ele carrega todos os módulos para executar a aplicação. Então, se ficar algum detalhe, alguma coisa sobre uma dúvida sobre o que faz ou não faz, não é o fim do mundo. Não é de extrema importância saber todas as linhas que contém nesse arquivo, tá? E aí aqui no nosso diretório app, eu já deixei alguns arquivos aqui. Então tem esse main, como ele importa o component, eu vou chamar o component primeiro. Então aqui antes de avançar, vamos executar a aplicação com npm run tsc. Então ele vai compilar e aí o npm start, como nós já estávamos acostumados. Então essa é a cara da nossa aplicação. Ela tem um menu aqui configurado e aqui é onde as nossas rotas serão exibidas. Então nós temos aqui esse app component que contém o template, eu acabei deixando inline mesmo, e ele define aqui dentro dessa tag, esse bloco nave, aquele menu. Então tem aqui o menu alunos e a definição aqui casal IT, conforme nós vemos aqui, tá? Mas ainda não está configurado, funcionando nada. Então basicamente esse componente faz isso, o seletor dele é o meu app que está lá no index. E aqui que eu tinha informado para vocês, agora ao invés de a gente configurar aqui como Angular 2/core,
A diferença é que eu vou usar o arroba na frente, então arroba angular/core. Aí eu tenho esse meu main.ts, esse main é o arquivo principal que vai fazer o bootstrap da aplicação. Então ele chama aqui o bootstrap, importa lá o component e chama o bootstrap component. E esse main, ele é chamado aqui no dos arquivos de inicialização da configuração do System.js. Aqui eu já deixei alguns arquivos, na verdade 3 diretórios, aqui o diretório Components, Models e Services, porque são alguns arquivos que não faria assim muito sentido eu fazê-lo passo a passo aqui, porque são coisas que não vão acrescentar muito ao seu conhecimento. Então, Models aqui é o modo que nós utilizaremos nessa aula, é uma classe aluno. Então, é só uma classe normal para representar um aluno que tem um nome e um e-mail. Só para recordar, o construtor como public no TypeScript vai fazer com que eu tenha os nossos assessores getter e setters. O interrogação significa que é opcional. E aqui estou falando que é do tipo string. Aí eu tenho aqui um aluno service, que é o responsável aí por manter os nossos alunos. Nós vamos fazer um CRUD, então nós vamos cadastrar, editar, remover, visualizar o aluno. E ele é um service, conforme nós criamos na aula anterior, tá? Um aluno service que utiliza aqui a annotation injectable. E como não é o objetivo dessa aula, um acesso externo, né, a um servidor remoto, eu estou utilizando aqui o objeto Session Store, que é uma memória do browser, do navegador, que para o propósito da nossa aula de rotas e navegação, ele vai servir muito bem na próxima aula de HTTP. Aí se nós vamos fazer um acesso real a um servidor remoto. Então, aqui no Service eu criei o listar todos, cadastrar, atualizar, excluir e buscar por ID. Basicamente, o que eu faço é nesse objeto Session Store, que ele é como se fosse uma memória, como se fosse um banco NoSQL. Ele é um mapeamento chave e valor. Então eu tenho uma chave alunos que vai conter uma string, e essa string ela vai ser no formato JSON, tá? Que é um objeto JavaScript, uma representação de um objeto JavaScript. Então, esse Session Storage eu tenho que gravar uma string nele, por isso que o que eu estou fazendo aqui no listar todos, eu estou pegando a string alunos do Session Storage, e caso ele retorne alguma coisa, eu chamo esse JSON parse que vai transformar a minha string que está no formato JSON para um objeto JavaScript JSON. O cadastro, o que ele faz? Ele pega essa listagem de alunos, insere um novo, dá o push, né? Ele vai inserir um novo aluno e vai salvar novamente no Session Storage. Aqui, como eu chamei o JSON parse para converter de uma string para um objeto JavaScript, aqui embaixo eu estou usando o stringify. Vai fazer o oposto, ele vai pegar o objeto JavaScript, vai converter de uma string e salvar na memória. O atualizar é muito semelhante. Basicamente eu vou obter a lista de alunos, obter o aluno que eu quero, a posição desejada, atualizar o nome e o e-mail, salvar de novo na Session Storage. O excluir vai fazer aqui o de início a mesma coisa, ele vai pegar toda a listagem, vai usar o método splice do array na posição que eu quero excluir para remover o aluno, depois eu salvo novamente. E buscar por ID também chamo listar todos e só retorno o ID na posição que eu quero. Então, é um serviço básico. Você pode dar uma estudada, uma brincada com esse
com esse arquivo, tentar entender o funcionamento dele. Eu vou ensinar como visualizar no navegador esse Session Stored, então vai dar para você entender o que está acontecendo ou não. Também eu criei aqui um Login Service, que é um serviço também. O foco dessa aula é mostrar mais o controle de acesso às rotas de navegação, mas não focar muito na parte de como eu vou fazer para efetuar o login. Então aqui eu estou criando um serviço meio dummy, meio burro assim de login, que quando eu chamar o lugar ele vai criar no Session Stored também uma chave token, um token 26456. O sair remove o Session Stored do token. E tem um método logado que vai retornar true ou false se esse token estiver lá. Então, se eu chamar o lugar, ele vai criar o token no Session Stored. E eu chamando o logado, ele vai falar, opa, existe, está logado. Se eu clicar em sair, ele vai remover o Session Stored. E aí, se eu chamar o logado, ele vai falar, opa, não existe, então você não está logado, você não tem acesso. É interessante saber que esse Session Storage ele dura até você fechar o browser, tá? Existe um outro objeto que é esse Local Storage, que ele persiste, mesmo que você feche o navegador e abra de novo, ele vai persistir lá. Mas aqui no nosso caso eu vou usar o Session Storage mesmo. Então, se fechar o navegador, a sessão teoricamente ela vai terminar. E aqui em Components eu tenho autenticação, que eu não vou entrar em detalhe nesses arquivos agora, mas eles são o nosso componente de autenticação, que eu criei uma tela, uma interface de login aqui pra gente, tá? Então, a gente estuda todos esses arquivos lá na hora que nós formos criar a nossa tela. Então, com isso nós terminamos aqui essa parte da atualização do projeto. Então, nós entendemos aqui como que ficou a nova estrutura. Vocês viram, tem nada demais, super tranquilo. E aí, agora na continuação, nós vamos começar a estudar as rotas de navegação.